abrir comigo a palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3, eu quero ler o verso 6, o 11 e o 12. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 11, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide, ou seja, a parreira, os seus frutos do seu trabalho. A vossa vide no campo não será o que, igreja? Estéril. E quem diz isso, igreja? E verso 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus, nós te pedimos graça nesta noite e o teu favor, confiamos na ação do teu Espírito Santo. Te pedimos que esta palavra, ela venha nos levar a um lugar de compreensão da tua parte, de entendimento espiritual sobre finanças, sobre aquilo que tem conturbado e atribulado muitos nesse tempo tão difícil. E que cada um de nós aqui nesta noite, nós encontremos a tua vontade, Pai, na área financeira do teu povo, da tua igreja, que a tua palavra alcance, então, assim, a nossa igreja, as nossas vidas, em nome de Jesus, é o que nós oramos e pedimos, amém e amém. Pode se assentar. Eu gosto de olhar para grandes homens de Deus, né, que eu posso considerar como vencedores e tirar a vida deles como exemplo. Por isso eu tenho me aproximado de homens mais maduros, homens mais assim, com uma caminhada de mais idade, de mais tempo do que eu, para que eu possa me basear, e tenho sido muito abençoado por isso, porque nós temos homens aqui dentro, homens e mulheres também, claro, homens de verdade, homens e mulheres fiéis. E eu não vou aqui citar nomes para expor ninguém, mas aquilo que será pregado aqui nesta noite, eu me refiro a tudo aquilo que eu tenho visto na vida dos homens da nossa igreja, no ministério no qual Deus me separou para liderar, para pastorear e para ser também abençoado com a vida dos irmãos. E o que eu posso perceber e me certificar nesses 3 anos quase de ministério que nós vamos, eu, pastor Renato, fazer, eu posso dizer a você que essa questão do dinheiro, essa questão de finanças, essa questão de ofertas, de dízimos, isso é realmente um motivo no qual a igreja precisa tratar, porque tem trazido muitos problemas, falta de entendimento, desacordo com a palavra de Deus, e por isso eu vejo de grande valia essa palavra de hoje para as nossas vidas. Mas eu não poderia aqui deixar de expor que, como pastor auxiliar desta igreja, uma preocupação que tenho em meu coração sobre isso, que vou aqui comunicar à igreja, que eu não tenho nenhuma dificuldade de praticar hoje a fidelidade e a minha parte em relação aos dízimos e ofertas à casa do Senhor, ao nosso Deus, até porque eu tenho visto e tenho vivido na minha vida os benefícios dessa obediência e dessa forma prática de amar as coisas de Deus, e também tenho visto isso na vida dos homens, no qual eu pastoreio, como já disse aqui nesta igreja. Mas eu preciso dizer que eu percebo que por parte de alguns, e talvez uma boa parte dos homens, que eu tenho percebido uma certa dificuldade de ensinar isso ao ministério de homens. Eu preciso abrir aqui e falar isso à igreja, à minha igreja, não da dificuldade da minha parte em falar desse assunto, mas por parte de uma parcela de irmãos não entenderem isso. Como assim, pastor, não entender? Porque há uma preocupação da minha parte, de que alguns possam achar que o único motivo, a única razão para a qual nós ensinamos
a questão dos dízimos e ofertas é que há um interesse na contribuição, e não naquilo que Deus ele quer e que Ele vai liberar para aqueles que entendem e têm vida com Deus nessa área financeira, nessa que eu entendo ser assim uma das mais complicadas de se relacionar com Deus. E hoje eu, humanamente falando, como homem, eu olho para o tempo em que vivemos, olho para a crise e a vontade que me dá como homem de Deus é de transmitir uma palavra de renovo, de esperança, de que Deus vai fazer, que Deus vai mudar e que algo vai de sobrenatural acontecer nesta igreja, como eu tenho visto muitas falando ao povo através dos pregadores aí que seguem uma linha da teologia da prosperidade. Mas eu passei essa tarde de hoje, me separei, estive aqui na igreja pela manhã, só para que o bispo pudesse me ver e sumi. Fui para casa, fui orar ao Senhor, vim aqui, dividi umas tarefas com o pastor Renato e me retirei, para ouvir o que Deus tinha a tratar comigo. E eu tentava preparar um esboço, mas em tudo Deus me conduzia à questão do dízimo, a questão da oferta, a questão de honrar ao Senhor meu Deus. E por isso eu não vou falar aquilo que eu queria, aquilo que eu tentei preparar, e sim aquilo que Deus falou comigo intimamente ao meu coração. E eu lendo, relendo, no processo da meditação da palavra, do entendimento da vontade do Senhor, eu me vi aqui enroscado em uma área que é um problema para alguns, e não conseguia sair deste assunto. E eu comecei a entender de Deus para a minha vida nesta tarde. Eu comecei a entender que há uma dimensão aqui, na sua promessa, na promessa de Deus, no versículo 10, que diz assim, que as janelas serão abertas. Eu creio no que Deus aqui nos deixou revelado. Ainda diz assim que bênçãos serão derramadas, na parte B do versículo 10, diz assim, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aí eu cheguei e falei assim, cá entre nós, Deus, eu não tenho visto assim, muitos sendo abençoados desta forma. Eu tenho sido abençoado também, mas não desta forma. Mas como a sua palavra está dizendo aqui para mim, apesar de eu não ver isso em grande parte, não com a maioria talvez, enquanto eu li esse texto em oração, comecei a pedir a Deus, Deus, eu quero entender. Eu quero entender aquilo que a igreja, que a sua igreja, aquilo que nós não estamos entendendo até aqui a respeito dessa parte de ofertar, dizimar. E eu propriamente não tenho nenhuma dúvida que o dízimo pertence à nova aliança, isso porque alguns citam isso como desculpa por não cumprirem a recomendação bíblica por parte de Deus, mas em Mateus, no capítulo 22, Jesus ele é questionado a respeito do pagamento de tributo, da retenção de impostos ao Império Romano, a César, que era o imperador e que dominava aqui os judeus. E Jesus, quando questionado, ele disse, me mostra aí uma moeda. E Jesus mostrou, e Jesus perguntou, qual é a imagem que você vê nessa moeda? E alguém olha para Jesus e responde, é de César, Jesus. E Jesus disse a partir desta resposta o quê? Dai a César o que é de César. Mas aí ele não para por aqui. Ele também diz, dai a Deus o que é de Deus. E aqui eu creio que Jesus, ele já sabia que o irmãozinho, o camarada, que eu e você, se a gente tentasse dar uma desperto
com o governo, com a receita, com os impostos, né? Aqui no caso com César, também tentaria dar uma desperto com Deus, e é o que acontece. O que Jesus aqui está dizendo é que, da mesma forma que César ele tem direito sobre um percentual dos seus ganhos, ele está dizendo aqui que é destinado a ele uma fatia também do seu orçamento, no qual ele é o dono. Meu Deus, Jesus estava dizendo aqui que Deus, ele é dono de uma fatia do seu orçamento, e nós precisamos entender isso. Ou seja, eu não sou dono de tudo aquilo que eu percebo, de tudo aquilo que ele me possibilita chegar até as minhas mãos. Em Mateus 23, Jesus tem uma outra conversa aqui com os fariseus. E a maior parte do tempo, Jesus ele confrontava os fariseus, porque mesmo quando eles não estavam fazendo a coisa errada, muitas das vezes, Jesus os confrontava por estarem fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Os fariseus faziam coisas para que os homens pudessem ver, ou então para omitir os seus erros reais. Ou seja, Jesus está dizendo para alguns aqui nesta noite, eu creio nisso, que o fato de vocês acertarem na questão do dízimo não dá direito de errar em outras coisas. Para aqueles que estão pensando assim, não, então hoje essa palavra está tudo bem, não tem nada a ver comigo. Não, chega de contenda, chega de disse-me-disse, como tem isso no meio da igreja, no meio dos ministérios, no meio da membresia, chega de fofocas, né? Também precisamos falar e nos corrigir em relação a isso. Chega de falta de submissão, né? Quantos problemas nós temos vistos nos ministérios em relação a isso. Chega de falta de lealdade, né? Não viemos só falar aqui da parte financeira, mas falar aquilo que é a vontade de Deus. Eu não sei porquê, mas eu lembrei, durante o preparo dessa mensagem, pedir Deus nos ajuda com a falta de lealdade diante da liderança da igreja, constituída por Deus, liderança espiritual. Chega, essa foi a minha oração. E eu sinto Jesus dizendo à nossa igreja, eu, porém vos digo. E quando Jesus diz na palavra do Senhor, eu, porém, vos digo, Ele está nos dizendo, mudanças serão anunciadas. E eu tenho sentido da minha parte, no meu coração, nas minhas conversas com o Senhor, eu tenho sentido que mudanças serão anunciadas em sua vida, a vida pessoal da membresia dessa igreja. Mudanças serão em breve anunciadas na igreja, nos ministérios, naquilo que o Senhor tem colocado no coração do anjo dessa igreja, do bispo Robson. Mudanças, precisamos mudar. Separamos uma semana para ouvir Deus falar, e uma das coisas que Deus já falou comigo desde segunda-feira foi essa palavra mudança. Muda a sua vida, muda a sua trajetória, muda os seus pensamentos, protege o seu coração diante de tudo aquilo que você tem recebido das pessoas que me rodeiam, do ministério em si, de tudo aquilo que eu tenho me proposto a fazer e me colocar diante do reino do Senhor. Então tratemos desse assunto nesta noite, sobre vida financeira, reconhecendo que precisamos mudar em relação a isso. Eu não posso acreditar e ver uma igreja como essa, tão fortalecida e sustentada pelo Senhor, passar por uma dificuldade no qual temos passado. Isso é uma opinião minha própria. Eu acredito que haverá anúncio nesta noite de mudanças sim em nossa vida, mudanças por parte de Deus na tua vida, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu trabalho, na tua rentabilidade, nos teus proventos, naquilo que Deus tem permitido chegar até as tuas mãos. Se você tem dons e talentos e tem feito algo no qual tem te possibilitado uma renda, eu creio num Deus que nesta noite pode te dar um talento ainda maior e melhor, para que você tenha uma maior rentabilidade sim,
Eu creio que portas podem ser abertas, promoções podem chegar ao povo de Deus, sim, porque foi para isso que Ele nos fez e tem nos preparado para algo ainda maior. Mas eu não quero nesta noite te convencer, não que é preciso mudar o pensamento apenas sobre dízimos e ofertas, não, isso não cabe a mim, isso caberá a Deus, isso é Deus com você. Mas o meu objetivo, quando parei nessa tarde para orar e clamar ao Senhor, a minha oração é que Deus possa nos mostrar, possa me apresentar, possa apresentar a você diante das tuas dúvidas e talvez até fraquezas na hora de cumprir o seu propósito de fidelidade ao Senhor. É que Deus possa nos mostrar o que é que está por detrás disto, por detrás do que é ser fiel, leal ao Senhor nosso Deus, à sua igreja. Porque eu entendo que o dízimo, eu propriamente entendo que o dízimo é um ato profético, que celebra a redenção de Deus em nossas vidas. É um ato no qual, de uma forma prática e real, eu vejo como algo altamente espiritual, não uma mera contribuição à igreja, não é. É algo que celebra a redenção de Deus. Eu vejo como reconhecer a salvação, ou seja, o resgate, confirmar, inclusive com a tua vida financeira, que você reconhece o resgate de Deus em sua vida. Isso é o mínimo que podemos fazer. Redenção, ele é o resgate de uma propriedade, ou seja, em Levítico capítulo 25, verso 25, se você puder ler comigo, Levítico 25. Olha que interessante esse estudo que eu encontrei. Levítico capítulo 25, verso 25 diz assim: se teu irmão, já que a gente está falando de finanças, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. E o resgatador aqui é o que? É um parente, é um familiar. E ele resgatará o que seu irmão vendeu. Por que o parente? Por que o familiar? Por que o irmão? Por causa da misericórdia de um familiar. Bom, pelo menos deveria ser assim, né? Onde o tratamento não seria mais de escravidão, seria um tratamento familiar, de amor, de consideração, ou seja, pelo relacionamento as coisas ficariam mais brandas e a situação seria tratada como em família. Mas quando isso, pastor, quando o irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, virá o resgatador. E em Efésios 1:7, a Bíblia nos diz assim, Efésios 1:7, no qual temos a redenção. Não estávamos aqui falando de redenção? No qual temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Bom, o que nós precisamos entender aqui é que no plano espiritual, o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Vivíamos em pecado, eu e você. Nós vivíamos numa escravidão, ou seja, Deus nos arrancou de lá, do império das trevas. Precisamos nos lembrar disso, às vezes nos esquecemos. No império das trevas, nós estávamos lá, Jesus vai lá, Ele nos resgata, pois havia em nós uma dívida e Ele veio para resolver isso. Já que estamos falando de redenção, em Salmos 49:7 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Aqui, Deus está falando não é de bens, mas é de algo caríssimo, é da minha vida, é da sua vida.
Vivíamos em escravidão pelo nosso pecado e por isso fomos resgatados, fomos tirados das trevas. Ou seja, o diabo passou a não ter mais direitos sobre nós, o diabo passou a não ter mais direitos sobre a tua vida. Ou seja, Deus pagou a sua dívida, Deus cessou a sua escravidão, Jesus te comprou, reaveu a sua propriedade sobre nós. Jesus nos comprou para Deus. É isso que aconteceu. Não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, que era a moeda da época, mas com o seu precioso sangue. Sangue do Cordeiro, sem defeitos, sem máculas, pelo sangue de Jesus, e a consequência disso é que somos propriedade dele. Eu queria que nessa noite você declarasse isso, você dissesse: eu sou, diga isso, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas agora você usa a sua boca, olha para o teu irmão ao lado e diz assim: você é propriedade exclusiva de Deus. E quando nós passamos a olhar para isso e entendermos exatamente isso, nós entendemos o que é, nós olhamos para isso e vemos o que é a verdadeira visão da vida cristã, e às vezes nos esquecemos. Quando eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que é meu, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Tudo que eu sou, todas as minhas propriedades, meu negócio, meu empreendimento, meu recurso financeiro, meus bens, minhas casas, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Quando eu entendo isso, eu entendo que é servir a Deus, ser servo dele. É isso. Jesus, ele não nos comprou 10% do que eu tenho, do que eu sou ou do que eu ganho, não. Jesus, ele comprou 100% da minha vida, 100% da minha vida. Jesus comprou todas as áreas, tudo que eu tenho. Essa é a verdade. Temos que aceitar e reconhecer a legalidade do ato da compra de Deus sobre a nossa vida, nos lembrar disso. E é isso que Deus me disse nessa tarde. E que em nome de Jesus, nós entendamos que a palavra do Senhor nos ensine nessa noite que Senhor significa dono. Senhor significa dono, ou seja, Deus é o nosso dono, é o dono de tudo que temos, ou não é? É isso. Mas na verdade, né, não para alguns que não o reconhecem como. É muito interessante, porque quando a gente trata dessa parte, quando a gente vai sentar em pequenos grupos com alguns homens e vem falar sobre vida financeira, isso aí vira um problema, isso vira um desgaste. Dá 11, 11h30, as esposas começam a ligar e cadê meu marido que não chegou? E a gente não consegue fechar, porque é uma área onde nós somos os entendedores de tudo, olhamos a palavra do Senhor, mas temos o nosso entendimento, interpretamos ela da maneira que queremos e não da forma que Deus ele nos fala, e Ele fala aqui nesta noite. Alguns chegam a dizer que todas as áreas Deus pode agir e pode tratar, mas essa questão do dinheiro, deixa comigo que essa é minha. Essa ninguém mete a mão, nem Deus. Mas precisamos definitivamente reconhecer isso, essa é a minha oração. Ou seja, nos curvar diante daquele que nos comprou, e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito chegar às nossas mãos. Não é você, mas é Ele que tem feito chegar às suas mãos. Precisamos nesta noite reconhecer em nossa vida financeira que Ele é o dono, Ele é o meu Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer.
Aproveite essa noite para dizer isso a Deus. Deus, eu estou entendendo. Aproveite essa noite e peça perdão a Deus em relação à forma que você tem tratado esse cumprimento, esse privilégio que Deus nos concedeu de participar de tão grande obra e tão linda obra na vida de outras pessoas. Meu Deus! E essa é a única forma que nós temos de reconhecer que o diabo não é o nosso dono. Desculpe a palavra, mas se Deus não é o dono da tua vida financeira, quem é? É o diabo. Que isso, pastor, eu sou crente. Se Deus não é o dono da sua vida financeira, se você não entende isso, se você não cumpre isso com fidelidade, quem é o dono é o diabo. Aí eu lembro do pastor Dorossi, que ele sempre nos ensinava isso, sempre nos exortava dessa forma. É o de Deus, é o diabo, não tem mais ou menos, não tem em cima do muro. Deus tem sido o dono da tua vida financeira, em fidelidade, em amor, em cumprimento dessa parte da tua vida, amém. Mas se não tem, hoje é noite de mudança. Deus quer nos tratar como família. Deus quer nos tratar como seu filho e não como escravo, como o diabo nos tratava, que o nosso dinheiro não tinha valor. Eu lembro de um tempo que eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje, mas eu não tinha fidelidade à casa do Senhor, às coisas dele, e por isso não tinha valor o meu dinheiro. E essa é a verdade. Em Gálatas 4, verso 4, quero que você leia comigo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, olha aí, servieis a deuses que por natureza não o são. Deus nos comprou com o seu Filho Jesus para nos tratar como filho, como filha. Mas isso não muda o que legalmente Ele é, o que Deus é para nós. Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso, e nós somos escravos dEle, sim, propriedade dEle, de Deus, e ponto final. E essa mensagem é para você que é crente, para você que, se não é, quer ser fiel ao Senhor. E por isso eu quero deixar claro aqui que da minha vontade é que você reconheça isso nesta noite e entenda, e que você possa abrir mão de tudo. Eu digo, abrir mão de tudo, entregar ao Senhor nosso Deus. Não, Deus cuida da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Deus cuida de tudo, dos meus bens, dos meus projetos, dos meus sonhos, daquilo que eu vou ser. Deus cuida de tudo, mas dessa área aí eu não consigo. É com você que nessa noite Deus quer falar. Quem está entendendo isso e aceitando isso por parte de Deus, diga um amém. Amém. Eu, humanamente, nem esperava ouvir esse amém. Quando preparava esse esboço, eu me preocupei. Deus, é isso mesmo, deixa esse assunto aí para o bispo para tratar, que ele sabe. Mas não, Deus me incomodou e eu preciso falar. E a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite, então, a pergunta que nós precisamos entender, a pergunta é: Deus
Deus, como é que eu devo então agir a partir de hoje? Pergunte isso a Deus. Como é que eu devo agir em relação à minha fidelidade, dos meus dízimos, das minhas ofertas, em relação ao meu dinheiro? Pergunte isso a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim. Não, eu vou ler o verso 20. Porque fostes comprados por preço. Aí o final do versículo diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Deus está falando dos que já lavaram as suas vestes, mas voltaram a sujá-las em alguma área. Por isso a palavra de alerta aqui é: cuidado com o que você tem feito, cuidado com o que você tem retido, que não é seu, mas é de Deus. Cuidado, porque eu entendi aqui que, como apesar da passagem ser relacionada ao corpo, à parte sexual, mas eu entendi que nós temos que tomar cuidado, porque na área financeira, às vezes nós voltamos a pecar, nós voltamos a nos afastar de Deus por causa disso. Mas a palavra diz aqui, precisamos nos lembrar que fomos comprados por preço de sangue, de vida. E agora o que nós temos que fazer é glorificar a Deus. E eu entendi aqui, é glorificar a Deus, inclusive com a nossa vida financeira, com a fidelidade, com os nossos dízimos e ofertas. Foi exatamente isso que Deus falou comigo nessa tarde, fala com você à noite. Agora há pouco estávamos aqui louvando ao Senhor, cantando hinos. Louvamos aqui dizendo: eu te quero, eu te busco, eu te amo mais que tudo. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que eu amo a vida da igreja? Será que eu amo os projetos de Deus para a vida deste local? Será que realmente eu tenho um amor, e ter amor é ser leal, é ser fiel? Será que é realmente assim que eu tenho vivido a minha vida? Será? Pergunte isso. Profira palavras de mudança para que o inimigo possa ouvir. Diga assim: eu não sou mais de mim mesmo, nem sei se está certo, às vezes eu erro em mim, e eu não sei nem se a Luciana está aí, ela vive me corrigindo nas mensagens. Acho que não está não. Amanhã essa eu me poupo. Mas diga isso: eu não sou mais o meu dono, o Senhor é o meu dono, o que eu tenho não é meu, é teu, Deus. Diga isso para Deus. Eu sei que isso incomoda, tem muita gente que não gosta, mas às vezes precisamos falar isso. Diz para o irmão que está do seu lado, diz isso para ele: você não é dono do seu nariz. Diga isso. Cuidado para não tomar a tapa aí. Mas por que, pastor André? Por que eu não sou o meu dono? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz assim: porque fostes comprados por preço. Eu vou repetir isso mais uma vez, para que você possa memorizar. Agora, pois, hoje, nesse momento, glorificai a Deus. Aqui é com o vosso corpo, mas eu vou mudar isso aqui. Glorificar a Deus com tudo, com o teu corpo, com a tua casa, com o uso do teu dinheiro. Meu Deus, quantas pessoas hoje vivendo lutas tremendas por um uso indevido, mal gerenciado da tua vida financeira. Muitos homens hoje estão sofrendo, acabando com as suas famílias por causa disso. Eu sei que é difícil, mas precisamos nos conter e fazer o que Deus quer que façamos, até no uso dos nossos recursos. Eu já vi um material de um irmão nosso que vai aplicar na vida desta igreja
em pequenas doses, é claro, mas que vai ensinar a todos nessa igreja como usar dos teus recursos financeiros e que desses cursos possam sair outros professores e que toda a igreja seja contaminada por isso. Essa é a vontade do Senhor, porque temos que aprender a lidar até nos momentos de crise, nos momentos de vacas magras, com a dificuldade. Precisamos aprender a economizar, a ser cuidadores, zelosos com o que Deus tem nos dado. E quando Ele comprou você, Deus te comprou por completo, o seu corpo. Aqui fala do corpo, mas Ele te comprou com o que você tem, com o que você é e com o que você vai ter. Ele passou a ser o Senhor e dono de tudo. Ele passou a ser o Senhor e dono de tudo na tua vida, inclusive da área financeira. E eu queria ouvir um amém. Amém. Essa foi a revelação que eu recebi do Senhor. Que entendamos isso nesta noite, a prática da vida cristã. Mas pastor, de onde você tirou essa palavra? Mas talvez a Luísa e a Bílio nem saibam, mas um dia desses eu conversando com eles ali, uma palavra por parte deles me tocou e que eu falei é uma verdade. Lembra que no início eu falei que é difícil de falar sobre essas questões porque a gente não entende como é que talvez a pessoa vá receber essa palavra? Mas que em nome de Jesus seja uma revelação do Senhor para a tua vida, para a tua proteção, para que haja o selo do Senhor a te cobrir, a te proteger na tua área, na tua vida financeira, porque diz a palavra que se assim não for, o devorador terá acesso às tuas finanças, como tínhamos lá atrás, quando nós éramos escravos do diabo, mas agora somos escravos de Deus. Todo mundo aqui já ouviu falar da palavra mordomia. O que significa mordomia? Achei muito interessante isso. Mordomia significa gerência. Mordomia significa você cuidar do que não é seu. Isso é mordomia. Eu entendi que o dinheiro não é meu. O dinheiro é de Deus. E eu tenho uma regra minha. Quando alguma coisa não é minha, eu cuido mais ainda. Eu nunca gostei de pegar carro emprestado de ninguém. Por quê? Porque eu pegava, ficava muito mais preocupado. Vai que quebra uma peça justamente na minha mão. Aí a primeira vez que eu peguei um carro na ponte de um amigo meu, de um irmãozinho. Meu Deus, deu um problema lá que ele ficou 2 meses sem carro, teve que refazer o motor. Mas já vinha estourando, só estragou na minha mão. Mas o que eu quero dizer é que se é dos outros, eu tenho que cuidar mais. Se é de Deus, eu tenho que cuidar ainda mais. Essa é a verdade. Glorificai a Deus com tudo que tens. Nós louvamos, dizemos que assim fazemos, mas que nesta noite você possa se sentir incomodado por cumprir a vontade dEle, que você possa buscar com toda a santidade em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Essa é a palavra de Deus nesta noite, porque essa é a vontade do Senhor. E que toda a igreja entenda isso, entenda o sentido da palavra redenção. Renda-se em tudo, inclusive nessa área. E reconhecer a redenção é gerenciar bem, como eu já disse, o seu dinheiro, ser fiel à casa do Senhor e lembrar-se que isso não é seu, é de Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Que você possa sair daqui nesta noite dizendo: a minha atitude correta com o meu dinheiro pode mudar tudo. O dinheiro bem gerenciado, o casal vive melhor, porque não falta para a esposa, para comprar o presente para ela. Se você gasta demais, você não tem como fazer o mimo da tua esposa. Não vou nem olhar para ela, porque eu não quero falar sobre isso. Mas quantos têm esquecido disso?
Quando não gerenciamos bem, compramos demais, além do que temos, e não conseguimos pagar. E começa aquela bola de neve, aí vem para o gabinete e diz assim: pastor, o diabo está furioso comigo. Aí você começa a fazer aquele relato, aquela investigação, e não é o diabo, somos nós. Somos nós mesmos. Não é a crise. Quando tínhamos que poupar, não poupamos. Não é a crise que tem ditado a velocidade da obra da vida desta igreja. Não é a crise. Deus tem nos sustentado até aqui. Mas se o povo continuar e for fiel, a crise pode até piorar. Nada nos parará. Nada. Nem crise, nem falta de recursos. Mas Deus quer ver um povo com uma visão, com uma perspectiva diferente do que a gente tem visto hoje. Glorifique a Deus. Celebre a Deus com a tua vida financeira. Reconheça nesta noite, se corrija se necessário for, e correndo. Na verdade, a gente precisa pregar mais sobre isso. É o que eu penso. Desculpa, bispo, pastor Renato, mas eu penso que precisamos falar mais sobre isso, sem medo, porque é Deus quem vai falar com a igreja, sem preocupações de retaliações, comentários, disse-me disse, não, porque Deus ele está a nos observar, Ele está a nos sondar, nós aqui e vocês aqui também, Ele sabe de todas as coisas, mas uma coisa eu sei, que Ele espera de nós, um culto racional, real, fiel a Ele, e em relação a todas as áreas, essa não pode ficar de fora, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, na vida desse ministério, na vida desta igreja. Sejamos fiéis então, com tudo que o nosso Deus tem feito chegar até nós, com o cuidado que Ele tem tido com a vida das famílias da nossa igreja. Quantos milagres eu tenho ouvido por parte dos irmãos desta igreja em relação à sua vida financeira, que mesmo desempregado, mesmo com uma renda inferior à que tinha, nada tem faltado, porque o Senhor tem sustentado. Renuncie essa dificuldade de tratar deste assunto com lealdade ao Senhor, porque as coisas vão mudar se assim for, como foi na minha vida, como foi na vida de muitos que aqui estão. Em nome de Jesus, faça a diferença, e na autoridade do Espírito Santo de Deus, e em nome de Jesus, eu quero profetizar bênçãos de Deus sobre a tua vida financeira, para que você não dê mais lugar para o diabo a partir de hoje, e que Deus possa te dar receitas, fórmulas, estratégias, com tudo aquilo que Ele tem feito chegar até a tua mão, e que nada assim possa faltar. Aí alguns podem dizer assim: palavra dura essa, hein, pastor? Meu Deus, mas eu acho que não, porque a palavra diz que se nós resistirmos ao diabo, é a ele mesmo. Quando somos desleais, como eu já falei, quando nós não somos fiéis e sinceros, nós estamos cedendo ao que o diabo fala ao nosso ouvido, e ele fala. Mas se nós resistirmos a ele, e se ele acessa a nossa vida financeira, ele acessa a nossa casa, todas as outras áreas. Mas se nós blindarmos essa área, diz a palavra de Deus que Ele fugirá de nós. Meu Deus! Então não mexa na propriedade de Deus. Defenda, ao invés de mexer, defenda. E Ele se levantará em seu favor. Aí você pode vir aqui a semana de oração inteira e ouvir 5 palavras: orar, clamar, louvar.
Mas a mudança que você procura, a mudança que você espera, o milagre, ela pode estar dependendo de uma atitude sua, uma só. E pode ser que seja nessa área. Pode estar na renúncia daquilo que você não faz ainda. E eu tenho falado isso aos homens da nossa igreja constantemente. Renuncie nessa noite essa dificuldade. O bispo vai fazer uma oração final aqui agora, sobre a vida financeira, sobre os seus projetos, e você aproveite esse momento, renuncie essa dificuldade e aceite ajuda e faça algo diferente. E essa ajuda que eu digo, aceite a ajuda de Deus, e se você não conseguir entender como, peça ajuda para nós, que um dia desses um casal, eu não cito nomes, então não estou falando da vida de ninguém aqui, mas existia um problema em função de um erro na condução dos recursos que até a casa chegavam. Eu cheguei ali, sentei e falei, meu Deus, está complicado o negócio, mas no final a conta fechou, porque eu orei e falei, pai, eu não tenho condições de ajudá-los aqui, se tivesse até ajudaria, mas nos mostra aqui o que fazer. E no final deu tudo certo, já tem uns 4 meses e está tudo bem, graças a Deus, tudo pago, Deus agiu, milagre aconteceu, mas porque eles falaram, eu a partir de agora, eu vou honrar e ser fiel a Deus, e não mais vou roubar naquilo que é seu, na sua parte, e tudo aconteceu por parte do Senhor. Renuncie à sua dificuldade. Eu acredito pessoalmente que haja de Deus algo para a vida de todos aqui nessa noite. Peça perdão a Deus e recomece a sua jornada, e aí sim se cumprirá a vontade dele sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Sabe por quê? Porque o diabo não terá mais autoridade sobre a sua vida. E só para encerrar, eu preciso dizer e lembrar que ele não tem mais autoridade, porque nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém.